Este vídeo fala sobre uma substância que encontramos frequentemente. Uma substância utilizada em todo o mundo, na indústria e em casa. Uma substância poderosa, mas ao mesmo tempo segura para o ambiente. Deixe-me apresentá-la. Este é o peróxido de hidrogênio. Na verdade, ele é nada mais, nada menos do que o peróxido de hidrogênio a 100%, embora você não vá vê-lo numa concentração tão forte. Quando você cruzar com ele em seu trabalho, será certamente numa forma diluída, misturada com água. Ele estará diluído numa concentração de 70%, ou 50%, ou 35%, ou até mesmo em concentrações muito mais baixas, como 2% de peróxido de hidrogênio. Mas, seja qual for a concentração, o peróxido de hidrogênio é um sujeito útil para se ter por perto. Visualmente, o peróxido de hidrogênio não se distingue da água. E uma de suas grandes qualidades é que se decompõe em nada mais inofensivo do que água e oxigênio. Duas substâncias mais compatíveis com o meio ambiente seria difícil encontrar. Geralmente, o produto é comercializado a 50%. Ele ajuda no branqueamento de tecidos e de papel, na fabricação de detergentes e na desinfecção de embalagens de alimentos. Companhias de saneamento e muitas empresas utilizam-no para o tratamento seguro de efluentes líquidos e, em algumas indústrias, é empregado na limpeza de emissões de gases. Soluções bem diluídas, de grau farmacêutico, também estão disponíveis para nos manter limpos, bonitos e saudáveis. Nas suas concentrações mais altas, o peróxido de hidrogênio é usado como componente do combustível de foguetes. É difícil imaginar outro produto tão versátil. Na verdade, são consumidos anualmente 500 mil de toneladas de peróxido de hidrogênio em condições seguras. Mas, como ele deve ser manuseado? Uma das características do peróxido de hidrogênio é que ele se decompõe facilmente. Mesmo diluído, o produto está sempre em lenta decomposição, transformando-se em água e oxigênio e liberando calor num processo que dia e noite, inverno ou verão, não pode ser interrompido. Mas, se ele é bem tratado, o calor que produz é tão pouco que facilmente se dissipa, enquanto que a perda de concentração é insignificante comercialmente, menos de 1% ao ano. No entanto, o volume de oxigênio que esse 1% representa não é insignificante. Preso num espaço confinado, o oxigênio liberado pode atingir enormes pressões. Isso significa que o equipamento deve ser projetado para prevenir aumentos de pressão e, portanto, pequenos respiros ou válvulas de alívio terão de ser instalados sempre que o peróxido de hidrogênio estiver presente. E se a liberação do oxigênio for impedida, então reservatórios muito maiores e mais resistentes já romperam deste modo. O peróxido de hidrogênio é normalmente bastante estável, mas se as coisas não estão bem, e acreditem-me, ele sabe exatamente o que é bom para ele e o que não é. Então este seu pequeno problema poderá tornar-se muito sério e ele ficará descontrolado. Se em sua volta há coisas que lhe desagradam, ele começa a se alterar ou a se decompor mais rapidamente. Aí ele fica esquentado, literalmente. O calor resultante de sua decomposição rápida vai provocar um aumento de temperatura. E isto faz acelerar ainda mais sua decomposição, o que produz mais calor. E, bem, todo o processo entra em espiral, com o peróxido de hidrogênio em fervura, produzindo enormes quantidades de oxigênio e vapor num curto espaço de tempo. Se este tipo de decomposição ocorrer, os respiros normais são insuficientes. Uma solução a 35% pode liberar várias centenas de vezes o seu volume em oxigênio e vapor em apenas 1 ou 2 minutos. E quanto maior a concentração, maior seu potencial para liberar vapor e oxigênio. Se isso acontecer, mantenha-se bem longe. Os tanques de armazenamento devem estar equipados com um ou mais respiros grandes e cobertos com tampas de fácil abertura para permitir o escape de gás e vapor e impedir a entrada de poeira.
Nos recipientes de pressão e vácuo, contendo o peróxido de hidrogênio, devem ser usados discos de ruptura. Mas que coisas são essas que irritam tanto o peróxido de hidrogênio? A resposta: materiais incompatíveis, que não são assim tão raros ou exóticos. Muitos materiais comuns provocam a decomposição do peróxido de hidrogênio: aço carbono, latão, cobre, chumbo. Estes e muitos outros materiais são incompatíveis e nunca deverão ser usados numa unidade que utilize o peróxido de hidrogênio. Mas tenha cuidado não apenas com os materiais incompatíveis encontrados em uma fábrica. Muitos outros objetos poderão entrar inadvertidamente em contato com o peróxido de hidrogênio. Coisas como óculos, canetas, calculadoras, lanternas e também a ferrugem e poeira podem ter efeito idêntico. Todo cuidado é pouco. Uma moeda como esta, que caiu inadvertidamente, provocou a decomposição de um tanque com 20 toneladas de produto. Mas não só materiais sólidos podem ser incompatíveis. Pequenas quantidades de álcalis, como a amônia e a soda cáustica, podem representar um perigo idêntico. Sais de metais como sulfato de cobre e cloreto de ferro, tal como os ácidos concentrados, também decompõem o peróxido de hidrogênio. A lista de materiais que são compatíveis é relativamente pequena, o que limita a escolha de materiais de construção apropriados. Os mais usados são o alumínio e o aço inoxidável, depois de um processo de passivação. Existe também o polietileno e o PTFE, bem como objetos de vidro e louça de grau químico. Não é preciso dizer que todos os materiais devem ser muito bem limpos antes de entrarem em contato com o peróxido de hidrogênio. Desde que o peróxido de hidrogênio seja mantido em temperaturas amenas e longe de materiais incompatíveis, não há perigo de decomposição rápida. Mas o peróxido de hidrogênio tem uma outra característica, podemos dizer um problema de personalidade, que deve ser vigiada de perto. O peróxido de hidrogênio é altamente reativo e, principalmente, ele é um poderoso oxidante. Tendo oportunidade, não há nada que ele goste mais de fazer do que atear fogo às coisas. Coisas como madeira, papel, trapos, grama, roupas, especialmente roupas. O importante é que ele em si não inflama. São suas propriedades que incendeiam outras coisas. Mas não se iluda. Na maioria das vezes, a ignição não é instantânea. Dependendo das condições, um derramamento de peróxido de hidrogênio poderá levar horas até que se notem seus efeitos. Geralmente, quanto mais alta a concentração do peróxido de hidrogênio, mais rapidamente ele poderá iniciar um incêndio. Mas isto está longe de ser uma regra. Há um caso de incêndio que deflagrou em 10 minutos com uma solução de apenas 16%. Mesmo que você derrame peróxido de hidrogênio diluído em sua roupa, lave-a imediatamente com água. As propriedades reativas do peróxido de hidrogênio são suas características mais importantes, mas devem ser controladas. Ele reage violentamente com muitos produtos químicos, como, por exemplo, o permanganato de potássio. E em concentrações superiores a 45%, se for misturado com óleo, álcool ou outros materiais orgânicos, poderão se formar misturas altamente explosivas. Um conselho importante: manter tudo limpo e arrumado. O peróxido de hidrogênio, protegido de sua intemperança, é um sujeito útil e amigo que todos nós gostamos de ter por perto. Mas lembre-se, o peróxido de hidrogênio está constantemente em decomposição, liberando oxigênio, mesmo em condições ideais. Ele se torna instável facilmente em contato com materiais comuns. E ele é muito reativo e, principalmente, um poderoso oxidante. Então, como trabalhamos com ele?
Como podemos mantê-lo tão dócil e ativo, pronto para trabalhar para nós, como no dia em que foi entregue? Qualquer objeto destinado ao uso com o peróxido de hidrogênio deve ser dedicado somente para isto. A configuração da unidade não deverá permitir, por exemplo, que uma válvula ou uma bomba funcione com peróxido de hidrogênio e depois com qualquer outra substância química. Também as tubulações, válvulas, bombas e tanque de armazenagem devem ser escrupulosamente limpos e fabricados com materiais compatíveis, especialmente nos casos de reparo ou peças de reposição. As tubulações entre válvulas necessitam de respiros ou válvulas de alívio para permitir o escape do oxigênio liberado. E as válvulas de esfera, as mais indicadas para uso com o peróxido de hidrogênio, precisam possuir um orifício para alívio de pressão. Isso permitirá o escape do oxigênio que possa se acumular no corpo da válvula. Olá, o que acontece? Certo, faça o que fizer, nunca reintroduza o peróxido de hidrogênio em seu recipiente. Ele pode trazer contaminantes. Se pretende descartá-lo, primeiro jogue água e depois descarregue-o aos poucos num dreno apropriado com água em abundância. É preciso ter muito cuidado para que nada caia num tanque de peróxido de hidrogênio. Lembre-se, uma simples moeda já provocou a decomposição total de um tanque. Se ocorrer um derramamento, lave imediatamente com muita água. Nunca jogue fora ou guarde qualquer objeto que tenha estado em contato com o peróxido de hidrogênio, sem primeiro lavá-lo cuidadosamente. Inspecione regularmente todo o peróxido de hidrogênio armazenado. O respiro funciona? O recipiente está abaulando? Há alguns sinais de derramamento? Se houver motivo para preocupação, não entre em pânico. Planeje suas ações e, acima de tudo, haja com segurança. Se você alguma vez tiver algum problema como este, ficará satisfeito por ter estocado o peróxido de hidrogênio longe de materiais inflamáveis. A regra para manuseio do peróxido de hidrogênio é usar sempre a roupa de proteção adequada: botas, macacão, luvas, não de couro, e proteção para os olhos. E nos locais onde o peróxido de hidrogênio é muito utilizado, ter sempre pontos de água abundante por perto. Sempre que receber uma entrega de peróxido de hidrogênio, assegure-se que haja alguém para indicar o ponto de descarregamento e, como precaução adicional, identifique com clareza o local. Pense nas consequências de uma descarga de peróxido de hidrogênio no tanque errado. Sim, é duro até de imaginar. Onde estávamos? Ah, sim, os tanques de armazenagem. Eles devem ser devidamente ventilados. E não esqueça, garanta o suprimento de água para o caso de derramamento. A bacia de contenção é também uma medida de segurança recomendada. Oh não, outra vez? Certo, isto é importante. Nunca é demais insistir para que se lave com muita água todas as partes de seu corpo ou de sua roupa que entrarem em contato com o peróxido de hidrogênio. Não é hora para se ter vergonha. O peróxido de hidrogênio confinado junto à pele pode liberar muito calor e, num instante, queimar. Com muita água, é possível reduzir o risco de ferimentos dolorosos e, por vezes, graves como este. E isto não poderia ser mais verdadeiro nos casos em que ele cai nos olhos. Para evitar danos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos e procure imediatamente um médico. Para quem tenha sido suficientemente inconsciente para trabalhar sem proteção dentro de um tanque e inalou os vapores, ar fresco é o remédio imediato. Então, procure um médico. É também tolice pipetar com a boca. Mas se você engoliu peróxido de hidrogênio, beba muita água, tanta quanto possível, sem induzir o vômito.
E lembre-se que, tal como em outros casos, deve-se recorrer a tratamento médico. Agora que você sabe alguma coisa sobre o peróxido de hidrogênio e como lidar com ele, não há razão para que não possam trabalhar em conjunto e tornarem-se bons amigos. Afinal de contas, o peróxido de hidrogênio existe há cerca de 100 anos, ajudando-nos na indústria, nos hospitais e em casa.